Boa noite, gente! Pontualmente às 20 horas, entramos no ar e eu estou aqui com vocês fazendo algumas conexões também. Deixa eu ver aqui. Eita, tá dando eco. E aí eu queria que vocês que estão entrando comigo aí ao vivo, eu queria que vocês fossem colocando o nome de vocês, né? Algumas pessoas demoram um pouco mais. E de onde vocês falam, ok? Vou esperar, vou esperar. Enquanto isso, eu estou conectando aqui com o meu Instagram, porque algumas pessoas não têm Facebook. Como é que pode, né, gente? As pessoas não terem Facebook e têm Instagram. Eu acho diferente isso. Vocês não acham, não? Então, vou conectar aqui com o meu Instagram. Opa! Deixa eu ver aqui. Boa noite, Regina, do Rio de Janeiro. Renata, também do Rio de Janeiro. Kiozinha, um beijo grande para você que está sempre comigo. Essa menina é uma bênção. Olha, gente, eu estou conectando aqui com o meu Instagram para a gente também bater papo com a galera do Instagram. Tatiana de São Paulo. Opa, a câmera está virada para lá. Deixa eu virar para cá. Oi, gente do Instagram. Estamos aqui mais uma noite com Pílulas da Nath e vamos falar sobre o tema a falta de diálogo, que problema eles trazem para o relacionamento. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Essas lives que eu faço, eu demoro um pouco para iniciar a falar sobre o tema, porque eu espero as pessoas entrarem. E depois, para algumas pessoas que me pediram, eu subo esse vídeo para o YouTube. Essa semana eu li um recadinho de umas pessoas que reclamaram, que disse que eu demorava muito para começar. Mas é porque não é um programa de YouTube. Na verdade, isso aqui é um programa ao vivo que eu subo para o YouTube para as pessoas assistirem também. Por isso que eu demoro um pouco. Então, vocês que me cobraram aí de iniciar muito rápido, vocês já vão me perdoando. Mas é porque, como eu não quero perder essas lives, eu subo elas para o YouTube para que vocês continuem comigo. E hoje, né, gente, vocês viram? Quem me acompanha nas redes sociais, viram que eu estava viajando, estava em São Paulo. Cheguei há pouquinho tempo para a gente ter o nosso encontro extraordinário. Né, gente? Que toda segunda-feira nós temos as Pílulas da Nath. Deixa eu ver aqui, Cássia, um beijo grande. Rita também, sejam muito bem-vindos, pessoal aqui do Facebook. As pessoas estão entrando agora do Facebook, do Instagram. Então, vocês também que estão no Instagram, que entraram agora, me fala o nome de vocês, de onde vocês são, para eu dar um alô. E daqui exatamente 3 minutinhos nós vamos começar a falar sobre o tema da nossa live hoje. 5 problemas que a falta de diálogo pode trazer para o casamento. Uma coisa que eu estou muito feliz, gente, é que cada dia mais eu estou tendo mais adeptos de homens aqui, né? Na rede social, nas redes sociais, nas lives, pedindo ajuda, pedindo aconselhamento. Eu fico tão feliz, gente, porque isso não é de costume do homem. A mulher ela tem muito mais sei lá, essa vontade de pedir ajuda e tal. Os homens, normalmente, eles são mais fechados nessa área. E muito legal, porque eu estou recebendo e-mails, mensagens, e nas redes sociais as pessoas estão entrando. Deixa eu ver aqui quem entrou aqui. Rebeca de Fortaleza, um beijo, Rebeca. Natália, da Bahia. Deixa eu ver aqui. Olha, ó, Jorginho entrou comigo. Ramar, um beijo. Ramazinha, quinta-feira não, já a gente vai estar juntas, né? Joana, de Macaé, Rio de Janeiro, Diana, o Colemar, gente, sejam muito bem-vindos à nossa Pílulas da Nath. Toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos um bate-papo bem legal aqui, e normalmente esse bate-papo, eu falo muito a respeito das dúvidas que as pessoas têm, das demandas que elas mandam para mim. Então, eu queria já, desde agora, já pedir para vocês, qualquer dúvida, qualquer tema que vocês acham que seja interessante, mandem para mim, por favor, porque assim eu vou conseguir te ajudar, né? Eu vou conseguir fazer com que as nossas lives sejam eficazes, né? E outra coisa, gente, olha, eu já vi que a Ramar acabou de compartilhar com o pessoal aí, os amigos dela do Facebook, e vocês que entraram comigo aqui agora, nós temos essa possibilidade de compartilhar essa live, ou seja, mais pessoas, os nossos amigos que não estão aqui na minha fanpage, os seus amigos que não estão aqui na fanpage podem também participar dessa pílula se você pegar esse botãozinho que tem aqui embaixo, tem escrito compartilhar. Se você apertar nele, os seus amigos vão poder participar dessa live, mesmo que eles não estejam inscritos.
né, aqui na minha fanpage. Então é muito legal, eu costumo sempre incentivar as pessoas que a gente compartilhe, sim, porque afinal de contas a gente tem que compartilhar coisa boa, né? E nós vamos falar de coisas boas, vamos falar de problemas que podem ser gerados pela falta de diálogo e como neutralizar esses problemas e começar a ter diálogo no casamento, né? Deixa eu ver aqui, Lu de Brasília, um beijo grande, Andréia, Dalva do Maranhão, nós temos aqui o Brasil quase todo representado nessa live, que coisa massa, eu fico muito feliz, gente, de ter vocês aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui para Claudiane de Tocantins, Isenilda que entrou agora, Sandra, sejam muito bem-vindos, Pamela, seja muito bem-vinda. E a gente vai começar a nossa live agora. Eu tenho que hoje, eu não posso me estender muito, porque eu tenho uma reunião às 8h30, então eu quero ser bem direta a respeito desse assunto que a gente vai conversar. Lembrando que todas as minhas lives, todas as minhas dicas e sugestões, elas vão estar sempre passando por um encontro com a palavra de Deus, né? Eu acho que todo mundo que me segue aqui já viu que eu realmente, eu sou uma pessoa que eu incentivo e tenho um relacionamento com Jesus. Não falo de religião, mas falo de princípios e valores, né? E isso é o que tem pautado a minha vida, o meu caminhar, e através desses princípios e desse caminhar é que eu tenho conseguido ajudar algumas pessoas a terem mudanças de vida, né? Então, hoje nós vamos falar de diálogo, né? O que a falta do diálogo pode ocasionar no seu casamento, o que a falta de conexão através da comunicação pode trazer de consequência ruim para o seu relacionamento, para o seu casamento. Então, esse assunto de hoje, Sandra, você que acabou de me perguntar, né? Nós vamos falar sobre os 5 problemas que a falta de diálogo pode trazer para o casamento, tá? Então, é interessante porque cada tópico desse que eu vou compartilhar com vocês, nós já fizemos algumas lives também, mas, por incrível que pareça, a falta de comunicação é o que gera a maior quantidade de problemas no relacionamento, né? Então, vamos começar, gente? Tá tudo ok com vocês? Me dá um ok. Todo mundo tá me ouvindo? A imagem, o som, a internet, tá tudo show de bola? Me dá um ok aí, pessoal. Vocês também no Instagram e do Facebook. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Gente, vocês sabiam o que é essa minha logomarca? Olha aqui, ó. NP, Nathalie Pinheiro. Eu acho que eu vou fazer um sorteio, qualquer hora dessa, e vou mandar uma xícara dessa de presente para vocês. Vou falar com o pessoal da minha equipe para a gente fazer esse sorteio aqui bem legal. Bem, gente, vamos lá. Os 5 problemas que podem ser gerados pela falta de diálogo no casamento. Um dia meu pai mandou para mim umas frases, eu acho isso extraordinário, porque minha família, eles são meus maiores apoiadores, é extraordinário. Essa semana eu estava em São Paulo e a minha cunhada mandando frases legais, interessantes que falam sobre casamento, e eu fiquei assim super animada, porque na hora que eu postei, um tanto de gente amou. Então é legal porque essa jornada que eu vivo, essa missão que eu vivo, né, que a minha missão acabou virando a minha profissão, ela é muito envolvente, a minha família toda se envolveu nisso. E teve um dia que meu pai acordou e ele mandou assim várias frases relacionadas a casamento, a relacionamento marido e mulher e tal. E a primeira frase que estava escrita, eu não lembro, gente, quem foi que escreveu, depois eu coloco aqui a autoria dessa frase, mas eu amei que a frase dizia o seguinte: 2 monólogos não fazem um diálogo. Captaram? Eu vou repetir. 2 monólogos não fazem um diálogo. Olha que coisa interessante. Ou seja, conversar sozinha, falar sozinha e a pessoa não está ali conectada, trocando ideia com você, é um monólogo. Se você está vivendo um monólogo e seu marido está vivendo um monólogo e vocês não se conectam, pode ter certeza que isso não é um diálogo e com absoluta certeza vocês não vão estar usufruindo do valor do diálogo. Antes de falar do diálogo, eu queria iniciar falando sobre o diálogo, sobre a criação do diálogo, como tudo começou. Então é muito lindo perceber que Deus fez toda a terra. Quando a gente vai lá para Gênesis, fala que Deus constituiu toda a terra, fez o mar se juntar num canto, fez a terra vir para outro, ele colocou todas as árvores, todas as plantas, todos os bichos na terra, organizou a terra e deixou a terra super top. Depois que ele fez tudo isso, ele convidou um ser
constituiu um ser para habitar na terra chamado Adão. Depois de Adão, ele olhou para Adão, Adão era completo, e ele olhou para Adão e disse assim, não, eu acho que eu vou fazer uma pessoa para conviver com Adão. Antes de fazer a pessoa, olha que coisa interessante. Deus treinou Adão a respeito do diálogo. Sabe por quê? Todos os dias, a palavra de Deus diz que ao findar da tarde, Deus descia sobre o Éden e se relacionava com Adão através do diálogo. Então ele chegava, segundo minha mente, tá? Vamos lá, vamos criar aqui um momento. Deus descia e dizia assim, e aí Adão, tudo bem por aí? E Adão disse, ah Deus, show de bola, muito legal. Ele disse assim, e aí, quantos animais você catalogou hoje? Quantos animais você deu nome hoje? Ah Deus, eu dei o nome do jacaré, do elefante, do papagaio. Entendi. E as árvores? Você descobriu que tem árvores novas aí? Você comeu dos frutos, cultivou, plantou e tal? Deus, eu descobri aquela ali, uma manga doce, Deus, obrigada por aquela fruta. Então, o que acontece? Todos os dias, ao final da tarde, Deus descia e dialogava com Adão. Ou seja, quem criou o diálogo, a conversa relacional, foi Deus. E aí, como Deus só descia no final da tarde, o que é que ele pensou? Cara, durante o dia o Adão não tem ninguém para conversar. Sabe o que eu vou fazer? Vou criar um ser humano que conversa igual a ele. Porque os bichos não conversavam, os bichos não falavam, eles seguiam ordens, né? Adão empurrava eles para cá, eles iam, Adão segurava eles aqui, eles iam. Eles não conversavam com Adão. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, criou um ser humano chamado mulher. E disse, mulher, hoje, a partir de agora que você está sendo constituída, eu também vou te dar o dom de conversar, entender e ser racional, para que, durante todo o tempo que eu não esteja na Terra, você esteja se relacionando com Adão através do diálogo, através da convivência, né? Então, vamos lá, gente, vamos raciocinar. Se Deus, sendo Deus, criou o diálogo, se Deus, sendo Deus, treinou com Adão o diálogo, por que a gente negligencia algo que é tão importante? Porque se fosse para não conversar, Deus tinha feito eu e você sem voz, tinha feito a gente igual uns cavalos, jumento, né? A gente não ia conversar com ninguém, ia só carregar carga para lá e para cá, né? E, no entanto, Deus nos constituiu com capacidades, habilidades extraordinárias. E aí, Adão e Eva treinavam todos os dias o diálogo, conversavam. Eu acho que de vez em quando Adão perguntava a opinião de Eva, mas a Eva devia dizer um monte de nome para Adão, né? Porque a mulher é muito criativa. E aí ele dizia, não, minha filha, faz o seguinte, deixa eu escolher mesmo, porque eu já sou direto. Brincadeira, gente, é porque eu sou mulher, eu posso brincar, né? Mas vamos lá. Então, e aí, o que acontece? O que é que eu vejo acontecendo, assim, de uma forma muito comum? Eu falo sempre para vocês que existe uma diferença do que é comum versus o que é normal. Gente, o que é comum nem sempre é normal. O normal é marido e mulher conversarem. Comum é eles não conversarem, né? É o que a gente está vendo aí que é muito comum. Então, vamos lá. Os 5 problemas que a falta de diálogo gera num relacionamento, no casamento. Número 1. Quando o casal não conversa, a primeira coisa que acontece é um afastamento. Olha que coisa interessante. Você sabia que o significado da palavra namoro é conhecimento? Engraçado que quando a gente namora, né? Eu acho muito interessante, gente. Já faz um tempinho, né? Mas quando eu tava namorando com o Beto, menina, a gente ficava no telefone até umas horas. Dava meia-noite, 1h da manhã. A gente achava tanto assunto para conversar. E conversava, e conversava, e conversava. E ele pedia opinião da roupa, do trabalho. Tudo que ele tinha que fazer, ele me perguntava. E a gente conversava, conversava, conversava. E aí, quando casa, parece que tem preguiça de conversar. E aí o que acontece? Primeiro problema que acontece no relacionamento chama-se afastamento. Uma das coisas que hoje, nós saímos lá da época do Éden e nós viemos para os dias de hoje. Qual é a primeira coisa que Deus fala que nós devemos fazer para ter conexão, ou seja, estar junto com Deus? O que é que ele fala? Que nós devemos o quê? Orar, não é? E o que é oração? Falar, né? Ativamente, conversar. Né? Então, as nossas orações nos conectam com Deus. Da mesma forma é que conversando, nós nos conectamos com os nossos maridos. Né? Eu falo sempre para as mulheres, então o contrário também acontece. Né? Mas é porque
é muito comum as mulheres falarem mais do que os homens, né? Aqui em casa é um pouco diferente. Na verdade, quem gosta de conversar é o Beto, mais do que eu. Então, para vocês terem ideia, né, como é diferente. Então, o Beto é quem... bom, me conta, me dá os detalhes. Se eu participar de uma reunião, eu dou menos detalhes da reunião do que ele. Ele dá muito mais detalhe, ele conversa muito mais. Aqui em casa é muito diferente mesmo. Ele é quem gosta de conversar. Mas eu sempre converso com ele, entende? Então, assim, quando você não conversa, quando você não tem diálogo, o que acontece? A primeira coisa que acontece é um afastamento. O segundo ponto muito perigoso que acontece é o seguinte. Estou anotando aqui, anotei aqui num papelzinho. Quando vocês não conversam, que há um afastamento, acontece algo que eu já falei em outra live que fala sobre linhas paralelas. O que são linhas paralelas? Vocês estavam juntos, certo? No casamento vocês estavam assim. Se eu não converso com minha esposa, não converso com meu marido, eu começo a andar de acordo com as minhas ideias, com os meus sonhos, com os meus conceitos, com os meus princípios, com as minhas crenças, aqui, ó, com a minha cultura. Se eu não converso com meu marido, o marido, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a caminhar aqui do outro lado, né? Então ele vai caminhando, ficar caminhando. Olha o que é que acontece com essas duas pessoas. Elas parecem estar juntas, mas elas estão em linhas paralelas e se distanciando. Então, vocês primeiro se afastam, daqui a pouco vocês começam a fazer um distanciamento. Distanciamento de mente, distanciamento de valores, distanciamento de pensamentos, distanciamento de sonhos, distanciamento de ideais de vida, de planos de vida. E aí, quando vocês começam a perceber que começam a andar nessas linhas paralelas, vem o terceiro problema. Você sabe qual é o terceiro problema? Uma frase que eu tenho escutado quase todos os dias de vários e-mails, que dizem assim, Nath, o amor acabou. Ou seja, o terceiro problema é o amor vai esfriando. Gente, é interessante que vamos falar de uma situação de festa, tá? Alguma vez na vida você viu alguém chegar numa festa, numa boate, numa festa, e a pessoa entrar, um homem, por exemplo, de repente olhar para a cara da mulher e dizer assim, quero ficar com aquela mulher, vou transar com ela. E de repente vai encostando nela, tá com um tapa na bunda dela, pega ela e dá um beijo nela? Vocês já viram isso? Isso não existe, gente. Para você fazer uma conquista de deitar na cama, de casar, de ter relação sexual, você passa anos investindo em diálogo, em conversa. No casamento, precisa continuar da mesma forma. Não adianta você decidir ter sexo com sua esposa, com seu marido, sem antes você ter tido tempo de diálogo, de conhecimento. Porque se vocês começam a caminhar dessa forma, chega um momento que vocês se parecem estranhos mesmo. Vocês começam a andar tão separados, tão linhas paralelas, que vocês começam a se desencontrar de tal forma que vocês assim, cara, não vou deitar com esse cara, não vou transar com ele, porque o amor acabou, o amor esfriou. E isso para mim é como se fosse um abuso sexual. Então, para vocês entenderem o risco que existe da falta de diálogo no relacionamento, no casamento. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Esse é perigosíssimo. Sabe qual é? Vocês começam a se acostumar a não conversar e começam a entender que não precisam mais um do outro. Olha que perigo. Aí sabe o que acontece? Eu não preciso mais do meu marido para tocar a minha vida, para alcançar meus ideais, para alcançar os meus sonhos, para pensar, para escolher, para idealizar. Eu começo a andar cada vez mais distante. Por eu perceber que eu não preciso mais dele, por eu perceber que nós já estamos distantes, que nos afastamos, estamos distantes, e que o amor esfriou, qual é o próximo passo? Começa a haver uma brecha, um vazio, onde outras pessoas podem achar um lugar. Ou seja, não é tempo não, na verdade, espaço vazio vai ser sempre ocupado. Então, se vocês não conversam, se estão afastados, estão distanciados, a primeira pessoa que mostrar para você que o que você pensa tem valor, o que você fala tem valor, ou você de repente acha que vale a pena conversar com aquela pessoa. Gente, o pior de tudo, sabe o que é? Eu vou dizer para vocês. O pior de tudo é que normalmente isso acontece dentro do trabalho. É assim, a pessoa não conversa com o marido em casa, a pessoa não conversa com a esposa em casa e conversa com os amigos no trabalho. E começa a falar da sua vida no trabalho. O que acontece? De repente você vê que você não precisa mais da sua esposa, mas está precisando e gostando muito mais de conversar com uma outra pessoa.
E aí vem o quinto problema, que é o problema que tem levado os casamentos ao divórcio e está devastando as famílias, que chama-se traição, né? Aí vem a traição, porque você começa a perceber interesse por outra pessoa, pela conversa da outra pessoa, pela opinião da outra pessoa, pela vida da outra pessoa, porque você não vai conhecer a minha vida se eu não conversar com você, né? E nem eu vou conhecer a tua vida se você conversar comigo. E no nosso dia a dia de trabalho, a gente tem uma vida muito corrida. A grande maioria das famílias, o homem e a mulher estão trabalhando jornadas de trabalho, né, de 8 horas, e nesse entremeio tem supermercado, tem filho, tem coisa. Quando se encontram, é tão pouco tempo que, se de fato não priorizar o diálogo, a comunicação, a conversa, passa a primeira noite, passa a segunda, passa a terceira, passa a quarta, de repente você vê que passou uma semana sem conversar. Conversar, gente. Olhar olho no olho, perguntar como tá, né? Se preocupar e se ocupar fazendo aquela pessoa feliz, né? As nossas preocupações, as nossas ansiedades, elas podem ser neutralizadas logo no início do nascimento delas, se a gente conversar e tiver o apoio da pessoa do nosso lado. Afinal de contas, nós casamos não foi para ser um, nós casamos para ser 2 iguais a 1, não é isso? A palavra de Deus diz que a gente tem que deixar pai e mãe, se juntar os dois e se tornarem uma só carne. Por isso que o diálogo ele é tão importante. E aí, o que acontece? Vem o quinto ponto, que é a separação. Por quê? Porque no quarto ponto, a brecha foi tão grande que achou-se um espaço entre o marido e a esposa para haver uma terceira pessoa e começou o envolvimento emocional através de uma conversa, de um diálogo, de uma confissão ou de um questionamento, uma pergunta, né? Ai, não sei se eu compro o carro ou não compro. Aí, às vezes, não pergunta para a mulher, mas pergunta para a amiga do trabalho. A amiga, eu tenho esse carro, eu gostei muito e tal. De repente, quando você vê, você diz, cara, a opinião dela é muito legal. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou perguntar para ela. E aí você começa a despertar interesse em conversar com pessoas que não são apropriadas, né? Ai, Natália, quer dizer que se eu conversar com amiga minha no trabalho, comigo no trabalho, quer dizer que eu vou trair? Gente, não é isso. Eu tô querendo dizer que eu tô falando para vocês que, se dentro de casa você não tem isso, quando você acha isso fora de casa, com absoluta certeza que eu vou falar para vocês, você tem uma predisposição muito maior de cair nessa cilada chamada traição e adultério. Então, eu vou repetir aqui para vocês o perigo de não haver diálogo dentro do casamento. Quais são os 5 problemas que podem ser gerados pela falta de diálogo no casamento? Número 1, afastamento. Número 2, caminhar ao ponto de se distanciar. Aparentemente, parece que vocês estão juntos, mas vocês estão indo em linhas paralelas que não se encontram. Terceiro ponto, o amor esfriar. Quarto ponto, perceber que não precisa mais da pessoa, né? E abrir uma brecha para entrar uma terceira opinião ou uma terceira pessoa e haver adultério, chegando no quinto problema, que é a separação, porque você acredita que depois desse afastamento, de você achar que não ama mais, desse esfriamento, dessa distância emocional que vocês vão gerar pela falta de diálogo, você vai achar que a melhor solução é a separação. E é mais um engano, mais um problema que você vai ter que encarar aí à frente, se você achar que essa realmente é a solução. Gente, eu queria falar para vocês a respeito de negócios, né? Tem um livro que eu li que eu acho muito legal, gente, eu já indiquei para vários casais, que é o Casamento Blindado. Esse livro, ele compara o casamento a um negócio, a um business, né? A um negócio. E é muito interessante porque ele fala que, se nós encarássemos o casamento como um negócio, com certeza nós seríamos muito mais prudentes, com certeza nós teríamos muito mais zelo, muito mais cuidado do que a gente tem hoje. Então, vamos comparar um negócio? É assim, vamos dizer que você é um líder, tá? E você tem aí 10 pessoas abaixo de você que faz uma atividade, né? Você vai liderando, você vai demandando, você vai falando qual é o próximo passo, e de repente o teu diretor acima chega para você e diz assim, olha, a partir de hoje, o horário de trabalho da nossa equipe não vai ser mais de 7 às 17. Vamos dar um exemplo, tá? Não vai ser mais de 7 às 17. A partir de hoje, a equipe vai começar a trabalhar às 17 e vai até meia-noite, tá? Tô contando aqui uma história.
Só que aí você simplesmente decide que você não vai ter diálogo com a equipe. Você, não, estou cansado, depois eu converso com o pessoal. O que é que vai acontecer com o teu negócio? As pessoas vão continuar chegando no horário errado, vão começar a chegar num horário diferente do que o teu diretor disse. O teu diretor vai chegar lá, vai dizer, cadê a equipe? E aí o que que acontece? Se não há diálogo, não há o quê? Alinhamento de projetos, de novos negócios, de novas funções. Não é assim? Se você tem planos para poder crescer sua empresa, qual é a primeira coisa que você faz com a sua equipe? Reúne todos eles, né? Obviamente que se você trabalhar fisicamente, se você não trabalhar fisicamente, você faz a reunião na internet. Eu mesmo já participei de várias reuniões na internet, quando nós queríamos fazer alinhamento, chama todo mundo via Skype, via seja lá o que for, e a gente faz a reunião na internet para fazer o quê? Para ter uma conversa e alinhar quais são os próximos passos. Aí você começa a ver o benefício de ver a sua empresa caminhando para frente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que casa dividida não prospera, não prospera. E divisão, o significado da palavra divisão são duas visões. Divisão. Se nós temos duas visões dentro de uma casa, o que é que vai acontecer? Uma parte da casa vai para uma visão, outra parte da casa vai para outra visão. A pergunta que eu estou ali fazendo é a seguinte: você acha que essa divisão vai fazer vocês alcançarem sucesso a longo prazo? Gente, eu não conheço, tá? Se você disser, Nath, eu sou assim, eu vivo minha vida, não converso com meu marido, a gente é super bem casado, super bem sucedido. Cara, você é uma puta exceção, parabéns pra você, mas eu não conheço nenhum caso. E eu já vivi esse processo de não conversar, e eu vi o problema que eu trouxe pro meu relacionamento. Então vamos lá. Nath, beleza, você falou todos os problemas que podem ser gerados pela falta de diálogo, né? Por eu não conversar com meu marido, e aí por eu não conversar com meu marido, eu não tenho um alinhamento. Se eu não tenho um alinhamento, a gente vai ter divisão, vão ter visões diferentes ao invés de uma visão só. Como é que eu faço para ser diferente? Como é que eu faço para melhorar a minha comunicação com meu marido? Gente, uma coisa que nós temos habilidade, nós mulheres, quando a gente quer algo, não é assim? A gente sabe exatamente a forma de falar e o momento de falar. Ou seja, nós conhecemos o nosso cônjuge, essa é a realidade, né? Os homens também nos conhecem. E a gente sabe como falar. Então, a minha sugestão para vocês, eu pratico isso na minha casa. Quando eu quero conversar com meu marido assuntos mais sérios, quando eu quero conversar com meu marido tomadas de decisões que a gente precisa fazer isso rápido, normalmente, o que é que eu faço? Eu convido o meu marido para jantar. Nathalie, tem que ser fora? Não necessariamente. Eu monto a mesa aqui em casa e digo, meu bem, dentro do seu circuito de horário, qual o horário que a gente pode fazer uma refeição essa semana? E aí a gente marca esse horário e ali na mesa a gente senta, conversa, eu expresso. E tem um detalhe, gente, a melhor forma de conversar é você ter conversas racionais sem emoção. O grande problema que eu vejo de casamentos não quererem conversar é porque eles só decidem conversar quando a bomba estoura, quando o problema chega e a crise se instaura. Aí o cara foge, meu irmão, de conversa com absoluta certeza. Porque o papo é sempre muito sinistro, o papo é sempre de muita confusão. Então, crie o hábito de conversar pequenas coisas e coisas que não são tão trágicas, ou seja, coisas pontuais, mas coisas legais que vale a pena. Por exemplo, sentar para idealizar uma viagem, né? É mais fácil do que você falar, por exemplo, eu vou sentar com meu marido para falar de um problema que o nosso filho está tendo na escola, né? Então, assim, procura criar o hábito de conversar com seu marido, não só coisas trágicas, não só problemas, não só crises. Conversa com teu marido no dia a dia. Esse momento é um momento que eu gosto demais. Nathalie, não tive tempo nenhum de conversar essa semana, sentar na mesa e tal e tal. Convida ele para jantar fora. Às vezes um convite desse é mais fácil de você fazer isso, né? Eu e o Beto, nós temos uma vez por semana, nós temos o dia que a gente sai para namorar. E nesse dia a gente conversa, ri, troca ideia. Nesse dia eu peço a opinião dele a respeito do meu projeto, né? Porque esse projeto eu toco junto com a agência, e aí eu convido ele para estar nesse momento para falar o que é que eu estou fazendo, até porque a opinião dele é muito boa, é um homem que está me dando uma opinião a respeito de um projeto, é a visão de um homem também, né? Então, assim, eu procuro esses momentos
eu faço esses momentos acontecerem, entende? Um outro lugar que eu gosto muito de conversar com meu marido, às vezes antes de dormir, eu deito e aí a gente combina de não levar o telefone para a cama, né? A gente deixa carregando no banheiro. Então, quando a gente deita ali na cama, a gente tem ali seus 20 minutos de conversa, né? Porque tem esse detalhe, as redes sociais, né, o WhatsApp, eles roubam esse tempo que nós deveríamos estar conversando. Então, de vez em quando, eu digo, amor, o Beto, na verdade, eu que gero mais esse problema, né? Um dia desse, o Beto brincando, pegou uma maçã e pendurou nas costas. Aí ele disse assim, meu bem, eu vou fazer de conta que eu sou um celular, então, por favor, olhe para mim. E aí ele pendurou a maçã aqui nas costas e disse, olhe, passa o dedo aqui nas minhas costas, do jeito que você passa aí nessa tela, me dá atenção, brincando, né? Então, assim, a gente procura fazer isso e, mais uma vez, sejam tranquilas e calmas nesses bate-papos. Né? Não entre só com crítica, com cobrança ou falando de crise e problema. Provavelmente isso é o que tem feito vocês não quererem conversar, porque vocês só conversam de coisas ruins, de problemas ou de crises. Então, aí vocês vão começar a se reconectar. É impressionante, gente, é impressionante. É a mesma coisa que acontece conosco quando nós começamos a orar. Às vezes a gente está com a nossa fé tão baixa, né? Às vezes a gente está em períodos tão frios em relação à nossa fé. E aí, em alguns momentos, a gente se ajoelha ou fica no cantinho quieta e a gente começa a orar e conversar com Deus. E ali você percebe uma conexão diferente, uma reconexão diferente, você percebe um cuidado maior de Deus a seu respeito e você volta a se apaixonar e você volta a ficar feliz. Gente, isso é real. É impressionante como o diálogo no casamento, ele faz com que a gente volte a se apaixonar. Né? Então, gente, é o seguinte, 8h30, essa é a minha pílula de hoje, a minha dica para vocês que estão aqui comigo, né? Deixa eu ver quem entrou aqui agora, algumas pessoas entraram aqui agora. Esse bate-papo que eu tive aqui com vocês vai ficar gravado aqui na fanpage, depois eu vou subir ela para o YouTube. Se vocês não estão comigo no YouTube, meninas e homens, vão lá, se inscrevam, eu estou colocando tanta coisa legal lá, é extraordinário. Eu espero vocês lá também. Aqui no Instagram vai ficar gravada essa live durante 24 horas. Então, se você não assistiu desde o começo, assiste desde o começo. E, mais uma vez, obrigada, gente, por estar comigo em mais uma Pílulas da Nath, falando sobre os 5 problemas que a falta de diálogo pode gerar para o teu relacionamento. E lá no YouTube também tem um monte de dicas também que podem te ajudar a melhorar mais ainda a comunicação através das 5 linguagens de amor. Tem muita dica legal lá. Então vai lá e se inscreve também no meu canal. E vocês que estão aqui no Instagram, se inscreve na minha fanpage. E vocês que estão aqui na fanpage, se inscreve no meu Instagram. Eu quero que vocês me sigam em todas as redes sociais, porque assim a gente vai continuar propagando mais coisas boas, mais notícias boas, tá bom? Um beijo grande para vocês. Olha, foi bom demais estar com vocês aqui, e vejo vocês na próxima live. Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.